Olá, sou a professora Marta de Biologia e estou me candidatando para a vaga de professor facilitador de Biologia. Certo? Olá, alunos! Para concluir a aula de hoje, falando sobre o efeito estufa, vamos realizar então uma atividade, tá? Para concluir e fixar esse conteúdo, certo? Esse material que eu acabei de entregar para vocês, nele tem um pequeno texto e os gráficos que vão auxiliar vocês a responderem as duas questões a seguir, certo? Vamos lá. O texto Efeito estufa melhorado. Fato ou ficção? A energia que sustenta a maioria dos seres vivos na Terra vem da radiação do Sol. Lembra? A gente tem a cadeia alimentar e aí essa energia ela passa do nível trófico dos produtores do produtor primário e assim sucessivamente vai pelos seus consumidores, certo? A atmosfera terrestre age como um cobertor protetor ao redor do nosso planeta, permitindo que a radiação do Sol passe e absorvendo parte da energia irradiada de volta da Terra, que de outra maneira escaparia, certo? Lembra que o cobertor não é o cobertor que esquenta o nosso corpo, é o calor que a gente está produzindo dentro do nosso corpo, metabolizando, e aí esse calor ele é retido próximo ao nosso corpo por conta desse cobertor. O mesmo acontece com a nossa atmosfera, tá? Um calor, já no caso não é o nosso corpo que está produzindo, é o Sol que está produzindo, e aí esse cobertor está mantendo esse calor para poder deixar ali o ambiente ao nosso redor quentinho, certo? Então, esse calor não escapa do nosso corpo. É analógico ao que acontece com a atmosfera, beleza? Então, como resultado disso, a temperatura média da superfície da Terra é maior do que seria se não houvesse atmosfera para, para capturar energia térmica. A atmosfera da Terra, portanto, tem um efeito semelhante a uma estufa, cujo vidro retém a energia térmica do Sol e mantém o interior quente. Os dados indicam que a temperatura média da atmosfera da Terra aumentou significativamente no último século. Disse que o motivo para este aumento médio da temperatura é devido ao aumento do dióxido de carbono com a atmosfera, o que faz com que a atmosfera retenha o calor de maneira mais eficaz. O efeito estufa é, portanto, aumento pelo dióxido de carbono. E aí a gente percebe aqui que nos últimos séculos aumentou. O que vocês acham? Por que aumentou a temperatura? Tá? Quem é que libera esse dióxido de carbono? Vocês conseguem responder? Isso, exato. Então, após a industrialização e as queimadas retiradas das florestas, que as florestas são quem, não só o oceano, né, que comanda o mundo, mas as florestas têm o seu papel de absorver o dióxido de carbono, tá? As algas, elas absorvem no oceano e no ambiente terrestre a gente tem as plantas, que elas absorvem no momento que você desmatou, então não está tendo mais essa captura de dióxido de carbono. E, paralelo a isso, a gente tem a industrialização, tá fazendo com que seja liberado mais dióxido de carbono, certo? E aí, André, que é estudante, fica interessado na possível relação entre a temperatura média da atmosfera terrestre e a emissão dos dióxidos de carbono da Terra. André encontra dois gráficos em um site do governo. O primeiro gráfico, a gente tem a relação, a correlação do aumento em toneladas, milhares, milhões de toneladas de carbono, dióxido de carbono, na vertical, correlacionando na horizontal com os anos, que é de 1860 a 1990, tá? E a gente percebe que a gente tem uma linha aqui que ela vai aumentando de 1860 a 1990, certo? Agora, no gráfico 2, que ele está tentando relacionar com o gráfico 1, a gente tem aqui a temperatura média da Terra, em graus. A gente tem na vertical a temperatura, que vai de 14,6 a 15,4. E aí, na horizontal, temos também as mesmas datas, o gráfico 1, 1860 a 1990, certo? Então, tem essa correlação.
A partir desses dois gráficos, André concluiu que o aumento da temperatura média da atmosfera da Terra é devido ao aumento da emissão do dióxido de carbono. Questão 1. O que nos gráficos dão suporte à conclusão de André? Certo? Vocês vão ver a relação desses gráficos para responder essa questão. Com isso, ocorreu outra provocação aqui. Outra estudante, Joana, discorda da conclusão de André, após comparar os dois gráficos. E aí vem a segunda questão. Dê um exemplo de uma parte do gráficos que não dá suporte à conclusão de André. E explique a resposta de vocês, certo? Vou dar um tempo para vocês responderem essas duas questões. Bons estudos! Eu concluo por aqui a gravação relacionada à vaga que estou me candidatando como professor facilitador de biologia. Obrigada e até mais.